Fala pessoal, aqui é mais um episódio rápido de lições acerca da história de um investidor, nesse caso, Vinod Khosla. Se você escutou meu episódio sobre Forward Deployed Engineers, você vai saber que eu vou fazer um episódio que vai sair em breve, eu acho que nesse domingo, sobre a Comp. E a Comp foi investida pela Khosla Ventures, que é um dos principais fundos do mundo. E eu, Lucas, às vezes não consigo evitar de fazer novos conteúdos, novos projetos, quando eu tô realmente interessado em algo. É quase que um problema, né? Mas como diz Patrick O'Shaughnessy, a recompensa pelo um bom trabalho é mais trabalho. E eu me sinto assim às vezes. Eu fico me dando trabalho porque eu tenho interesse. Mas chega de papo furado, tá? Porque eu tô fazendo esse episódio sobre Vinod Khosla. Imagina essa história. O cara hoje tem 70 anos, ele ainda trabalha como VC e continua sendo um dos principais jogadores desse jogo. Ele saiu da Índia para estudar nos Estados Unidos, sem contato, sem família com grandes referências, sem nada. O pai dele era militar. Ele fundou uma empresa geracional, a Sun Microsystems, que acabou vendida para a Oracle. Ele investiu em companhias geracionais como a Amazon, OpenAI e vários outros deals que se tornaram uns dos maiores da história. Então, Vinod Khosla é uma lenda do Vale do Silício. E ele é alguém que conecta, tipo, desde o início do Venture Capital, né? Porque a carreira dele começou em VC dentro da Kleiner Perkins. E a Kleiner Perkins foi fundada por Eugene Kleiner, que é um dos grandes fundadores do Vale do Silício, um dos fundadores do que se chama Venture Capital. E ele tá no jogo até hoje e investiu em founders como Sam Altman. Então ele é alguém que viveu diversas mudanças de plataforma enquanto empreendedor, enquanto investidor. Isso traz o efeito composto de aprendizado, de ter vivenciado diferentes momentos, desde o surgimento do computador até o surgimento da inteligência artificial. Então ele viveu todos esses ciclos, ele traz tanto conhecimento. E esse episódio de hoje eu sinto que ele poderia ser de 3 horas, mas eu vou tentar manter curto e eu vou fazer o seguinte, tá? Uma maneira um pouco diferente do que eu já fiz até hoje. Mas basicamente eu puxei 5 grandes insights de tudo que eu li, escutei e conversei sobre ele. E esses insights vão desde aspectos vinculados a investimento, ou vinculados a founders, ou vinculados ao futuro. Então, é mais ou menos assim que eu tô desenhando o episódio. Mais uma vez, esse episódio um pouco mais curto, estou fazendo esse teste. Se você tá até aqui agora, me faça um favor agora, segue o Aura no Spotify, compartilha, avalie em 5 estrelas e vambora, beleza? 5 insights por Lucas Abreu. Primeiro insight: founders devem ser flexíveis na tática, mas obstinados na visão. Eu sinto que esse insight está justamente vinculado com a história da Comp, tá? Muitos vão entender mais após o episódio, mas basicamente a Comp é uma empresa que fez um grande pivô. Então a Comp sempre teve uma crença muito grande de que havia uma grande oportunidade no setor e na área de recursos humanos, porque basicamente eles atuam sob o princípio de que as pessoas são a parte mais importante de qualquer empresa e toda essa parte, todo o setor de RH é muito subestimado, subinvestido, e através de inteligência artificial, através de tecnologia, eles conseguiriam gerar mais valor para que o trabalho das pessoas que trabalham com RH fossem melhores, tá? Então esse é o princípio básico, e eles começaram quase que como um banco de dados focados em remuneração, e hoje ele é basicamente agentes de AI que substituem o trabalho humano para empoderar justamente a figura do diretor de RH e salvar tempo de todo mundo do time para focarem justamente naquele aspecto mais humano ao invés de ser algo operacional e tático. Eles substituem muito das tarefas operacionais do time de RH através de AI, e a Khosla investiu nessa tese. Eles sempre foram convictos que a área de pessoa era central na empresa, mas dispostos a mudar de produto. Tanto é que eles fizeram diferentes interações. Isso já aconteceu em outras histórias também aqui do Aura. Você vai lembrar do caso da Traction, se não, vai lá, porque eu soltei esse episódio em setembro e sem dúvida foi um dos melhores. E a Traction, que é essa empresa que hoje vale mais de 4 bilhões de reais, nasceu sob a convicção de melhorar a vida das pessoas que faziam a manutenção da máquina através de software. E inicialmente ela começou apenas sendo uma empresa de software e depois ela percebeu que precisava também implementar hardware na sua solução para assim conseguir resolver as dores de forma completa dos seus clientes. E eu falo isso porque ela tinha a convicção de longo prazo e ela mudou o how, né? Ela mudou o como chegar lá. Então esse é um dos pontos mais importantes, assim, você vai ter que estar disposto a mudar a forma como sua empresa está atuando. E vindo de ter outra frase que eu adorei ao longo desse estudo, que ele fala assim: grandes empreendedores não têm um plano, mas têm uma missão, né? Então se a gente olhar a história desses grandes empreendedores do nosso tempo, tipo Elon Musk, ele sempre criou uma empresa baseada numa missão. Por exemplo, da SpaceX, a missão é garantir a existência da humanidade através da vida multiplanetária. Ou pensa na Stripe, a grande missão da Stripe é aumentar o PIB da internet. Então sempre existe essa perspectiva, né?
o plano, a forma como você vai chegar lá vai mudar, mas essa missão precisa estar muito bem alinhada. Por exemplo, pensando no Aura, cada dia mais eu penso que a minha missão é empoderar os founders através de histórias. Isso vale ainda mais no tempo de hoje, né? Porque Keith Rabois, que inclusive liderou e se tornou board member da Comp e é sócio do Vinod Khosla na Khosla, ele diz o seguinte: cada vez mais no mundo de AI, um roadmap de 12 meses não faz sentido, porque a tecnologia está avançando no ritmo tão rápido que não faz muito sentido você se apegar aos planos, né? Jensen Huang, da NVIDIA, ele segue uma linha parecida de pensar sobre o futuro da empresa. Ele fala assim: estratégia não são palavras, mas ações. Nós não fazemos um planejamento de longo prazo na NVIDIA porque preferimos planejamento contínuo, porque o mundo em que vivemos é um organismo vivo, ou seja, você vai precisar mudar continuamente, especialmente se a sua empresa estiver vinculada à tecnologia e basicamente todas as empresas do mundo estão cada vez mais próximas disso. Então, é importante ter planos, é claro, mas acima de tudo, é importante você estar disposto a flexibilizar a forma como você vai chegar lá. A segunda frase de Vinod Khosla, que é muito importante, é que o time que você cria é a empresa que você cria. E aqui eu trago uma historinha em off que eu sempre falei nos episódios de um dos principais investidores do Brasil, e eu não vou revelar quem é, que ele fala que analisa a empresa a partir dos 5 primeiros funcionários, porque é uma ótima proxy para entender se o founder tem a capacidade de atrair e contratar gente boa. Isso vem também da experiência pessoal do Vinod Khosla, né? Como eu falei, ele empreendeu a sua primeira empresa, o Sun Microsystems. Ele comenta que passava mais de 50% do seu tempo em recrutamento. Nesse período ele tinha 27 anos, tinha acabado de fazer um MBA em Stanford e mesmo com poucos contatos assim, ele conseguiu trazer 2 PhDs muito relevantes para a sua empresa. E para Vinod isso fez um efeito sequencial imenso, né? Porque essa contratação abriu as portas para que ele fizesse outras contratações incríveis. E como quem escutou o episódio 99 vai lembrar, Paulo Veras tinha esse princípio, né? Gente A atrai gente A, gente B atrai gente B. E 2 outros pontos interessantes assim da história do Vinod sobre talentos, tá? O primeiro é como saber se alguém é excepcional. E para Khosla, você conversa com a pessoa e você observa o quanto você aprende nessa conversa. Então ele buscava aprender com as pessoas sobre áreas que ele não conhecia e ali ele entendia se ele conseguia ter uma leitura privilegiada, se ele conseguia aprender muito. Também perguntava sempre sobre o que as pessoas estavam lendo, para entender o quão amplo era o repertório, o quão abrangente era o aprendizado e a forma de pensar dessa pessoa. Porque a proxy, o princípio básico que ele imaginava é: se essa pessoa aprende muito, então ela tem bons indícios de ser excelente. Realmente simples assim. Eu fiz um episódio com o Parker da Cobley, foi em 2024, e ele trazia justamente isso, que a maior proxy de qualidade no processo seletivo que ele tinha era entender qual o grau de curiosidade da pessoa, né? E no fim do dia, de fato, a capacidade da pessoa aprender, né, o learning agility, como falam, é uma ótima proxy da capacidade de aprendizado de qualquer pessoa. Outro ponto interessante sobre pessoas e empresas é que Vinod Khosla dava o máximo de equity para os first hires. Ele diz que sempre deu muita participação e sempre era muito generoso para os 10 primeiros funcionários, mas eles precisavam ter qualidade do nível de founders. Então esse é um ponto relevante também, né? Para sorrir tem que fazer sorrir, ou então como o Delfim Neto fala, para ter bons amigos é preciso ser um bom amigo. E principalmente no momento ali, quando ele começou, que ele tinha pouco leverage, ele oferecia mais equity para atrair pessoas relevantes também. Terceiro princípio, insight, é sobre viver no futuro. E aqui tem um ponto muito importante, né? O trabalho do investidor de venture capital é basicamente investir numa empresa que vai ter a capacidade de crescer no ritmo alucinante, exponencial. Então, parte do trabalho é justamente você ter a capacidade de prever o que vai acontecer no futuro e, de certa forma, você se posicionar em boas empresas que estão fazendo isso e, acima de tudo, em bons founders que estão construindo essas empresas. E algo bem interessante da trajetória de Vinod Khosla, como eu falei lá no começo, é que ele viveu em diferentes momentos e mudanças de plataformas de tecnologia. Então ele começou lá atrás com a Sun Microsystems, que era a mudança justamente dos PCs, dos computadores. Depois ele foi e vivenciou toda a transição para o mundo da internet, no qual ele investiu na Amazon. Ele já era investidor aqui, tá na Klein Perkins. Depois ele viu toda a transição para o mundo mobile e agora ele está vendo a transição para o mundo da inteligência artificial. E aí a grande pergunta que eu fiquei é, cara, como ele conseguiu de fato vivenciar e perceber todas essas grandes oportunidades, né? Porque a gente sabe, e Warren Buffett ele diz, às vezes a maré é mais importante do que, de fato, o nadador. Brad Jacobs, né, que fundou 8 empresas que valem mais de $1 bilhão, ele fala assim: você pode fazer muita besteira e ainda ganhar se acertar a grande tendência. Então, de fato, assim, parte da história de sucesso dos grandes negócios está vinculado em acertar tendências de longo prazo. Obviamente, você precisa de uma altíssima qualidade de execução e de um founder incrível, mas
Acertar a tendência talvez é metade do caminho. E eu me perguntei por um tempo como o Cosla conseguiu fazer isso. E a grande resposta que eu encontrei é que ele sempre viveu no futuro. Então ele sempre teve um interesse genuíno em olhar o que estava acontecendo e como ia acontecer as mudanças da sociedade. Em 2014, eu encontrei uma reportagem do TechCrunch que ele fala sobre como o machine learning irá roubar os empregos dos trabalhadores. E em 2018, ele fez um artigo de 87 páginas sobre a reinvenção da sociedade a partir da tecnologia. Em um TED, em 2024, ele fala sobre 12 previsões sobre o futuro. Em 2025 tem um talk no último Summit do Khosla Ventures, né, que é o evento dele sobre o futuro. Ele tem um talk sobre 2035 e, de certa forma, vivendo o longo prazo, que ele consegue capturar onde estão as grandes tendências, né? Agora saiu o livro do Bill Gurley, que é Running Down a Dream. Cara, que livro maravilhoso, tá? Eu recomendo todo mundo a ler e eu vou fazer um episódio sobre. Running Down a Dream basicamente é um livro sobre encontrar o trabalho dos seus sonhos. E Bill conta que ele percebeu que ele deveria sair de Venture Capital quando ele entendeu que ele já não tinha tanto interesse em estar no começo de uma curva. Então, por exemplo, saiu uma nova tecnologia de AI e ele não tinha interesse nenhum em baixar e usar no computador dele. E nesse momento ele percebeu que com certeza teria muito mais gente com muito mais fome no jogo do que ele. E era o momento de se aposentar. E na história de Vinod Khosla, parece que ele tá sempre com essa sede de entender o futuro. E ele tem 70 anos. E tem uma entrevista que ele fala que nunca aprendeu tanto quanto ele tá aprendendo hoje. Ele manteve essa capacidade de ver no futuro, que é onde está o superpoder dele, de entender o que está na crista da onda, né? Ou seja, o que está prestes a acontecer. É sempre o early adopter, como seria aquele framework do Geoffrey Moore. E isso vai muito importante, né? Tem aquela famosa história do Jeff Bezos, lá em 1993, enquanto ele ainda era um analista de investimentos, e ele percebeu que o uso da internet cresceu 2.300% em um ano. E ali ele falou: caramba, talvez eu esteja no começo de uma curva de algo que seja realmente muito poderoso, e largou tudo para construir a Amazon. Então é preciso viver no futuro. E tem outra frase muito legal de Vinod Khosla que ele fala assim: o futuro não pode ser inventado, mas pode ser descoberto. E ele é descoberto através de uma série de interações que quem descobre é quem está lá testando, fazendo, aprendendo. Esse é um ponto muito relevante e eu vou conectar já com a próxima grande tendência que ele enxerga, que é basicamente inteligência artificial. Inteligência artificial, para Vinod Khosla, é um grande multiplicador e amplificador do cérebro humano, e uma das teses que ele mais está investindo hoje são os AI workers, que estão substituindo o trabalho. E é basicamente o que a Comp faz também, tá? Focado no RH. Até 2030, Vinod prevê que 80% do trabalho intelectual poderá ser automatizado por AI. Terapeutas, médicos, contadores, né? Quando falo automatizados, vai existir, obviamente, pessoas fazendo isso, mas boa parte do trabalho operacional e até do trabalho intelectual também. E no caso da Khosla, ele comenta que eles têm pouquíssimo interesse em investir em empresas de software que estão empoderando alguém a fazer o trabalho melhor, mas sim que estão, de fato, transformando e trocando o trabalho, estão replacing the task. Então a gente está diante dessa tendência. Eu acho que todo mundo tem que refletir o que será o futuro do seu trabalho. Eu acho muito difícil a pessoa ter a resposta, né? Porque, mais uma vez, é impossível prever o futuro, mas é possível ter teses e é possível descobrir como será o futuro do seu trabalho também. E nesse momento ele menciona que, como investidor, ele olha muito mais para o impacto do que as features, né? Pouco importa, né? Minha plataforma tem X, Y, Z features. Pouco importa isso perante o tamanho do impacto que você gera no cliente final, né? Ele cita uma empresa que é a Dual Entry, e tem um cliente que chama Slash. E o Slash tem mais de 150 milhões de dólares de receita recorrente, com apenas uma pessoa na contabilidade. Então, isso já mostra um pouco do que é o começo do futuro, né? A gente já pode sentir como possivelmente vai parecer. A grande dúvida é sobre a taxa de adoção, e Vinod Khosla, ele é um otimista, porque ele entende que o alfa está muito mais em você ser otimista e capturar esse early trend, mas ele menciona um ponto que é interessante, me fez refletir até, que ele fala que tudo pode acontecer muito mais rápido do que a gente imagina, né? Então, se você parar para pensar, e ele mostra uma imagem que é Nova York, em 1901, e uma imagem ali de uma das grandes avenidas, acho que não era Times Square, mas talvez seja a Quinta Avenida, e nessa imagem de 1901 tem um carro e vários cavalos e pessoas, e na mesma avenida tem uma imagem de 1913 e já está cercada de carros, assim, já está lotada. Então, as coisas podem acontecer num ritmo muito mais rápido do que a gente imagina, especialmente em AI, porque ela acontece dentro do mundo de software. A gente já está munido de tecnologia, no caso de celulares, de computadores. Acho que a única escassez vai ser a capacidade de processamento, mas nisso que está sendo o grande investimento dessas empresas de AI. O quinto e último insight que eu vou trazer aqui é uma frase de Vinod Khosla que ele fala assim: falhar não importa, ter sucesso sim. Então eu vou ler uma afirmação que ele teve após o fracasso da sua segunda empresa, que chamava DataDump. A lição que eu tiro de DataDump
é simples, e é uma que todo empreendedor deveria saber: fracasso não importa. O que importa é sucesso. É por isso que ninguém ouviu falar da Data Dump. Porque não importa. A maioria das pessoas deixa de tentar, em vez de tentar e falhar. Essa não é uma filosofia original, mas é uma que eu abracei a vida inteira e que foi essencial para o meu sucesso. Sempre que eu falo com empreendedores, eu gosto de lembrar que não tentar vem com uma garantia de 100% de fracasso. Então, qualquer coisa que você faça para tentar e falhar, melhora a sua probabilidade. E, de certa forma, o que ele traz é que falhar é inevitável, assim, você nunca vai fazer nada de interessante se você não estiver arriscando, no mínimo, a falha ou parecer estúpido de alguma forma. Então, é basicamente, as pessoas não vão lembrar dos discos ruins de Tom Jobim, mas sim dos melhores, ou da música Águas de Março, ou das participações com Frank Sinatra, ou com Vinícius de Moraes. A gente tem um viés muito grande de lembrar as coisas que são boas, e André Esteves, quem escutou parte um e parte 2 do BTG vai lembrar que ele tem uma frase sobre erros que eu adoro, que ele fala assim: "Só existem 2 tipos de erros que ninguém deve cometer, um é o erro velho e o outro é o erro maior do que o seu tamanho". E até o próprio portfólio do Vinod Khosla, né, ele investiu por muito tempo em empresas de clean tech, então empresas que estavam trabalhando no espaço climático, e foi um fracasso retumbante, e ninguém se lembra direito, ou se lembra, importa-se pouco perante os investimentos de sucesso que ele fez. Então, aceitar falha é um dos mecanismos que de fato empoderam o sucesso transformacional nas nossas vidas. E eu sinto que esse é um ponto até ruim da cultura brasileira, né? Eu sinto que o brasileiro, ele fofoca mais que a média, e deve ter pesquisas que falam sobre isso. E essa característica de fofocar ou de falar mal, ele acaba inibindo muitas pessoas de tomarem mais riscos na vida com medo da validação externa. E nada incrível é moldado ou criado a partir da validação externa. Então eu sinto que esse é um ponto que vale a reflexão. Não sei se é só brasileiro, e eu acho que algum empreendedor não vai deixar de empreender por medo de fofoca nem nada disso, mas eu acho que tem algumas pessoas, talvez, quanto mais jovens, elas já ficam com um setup na cabeça de deixar de tomar riscos por causa do que as pessoas vão falar. E isso é muito prejudicial para nossa cultura, e talvez seja um dos grandes aprendizados, assim. Falhar não importa, o sucesso sim. E lembrando que eu falei sobre aprendizado, né? Ação produz informação, informação nos ensina a ser melhores. Então, você produzir informação, por mais que tenha tido sucesso ou fracasso, nos ajuda a melhorar, e melhorar é parte do sucesso da vida. Então, esses foram um pouco das lições sobre Vinod Khosla. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o feedback, deixa o comentário, segue, curte e vambora. Em breve, episódio sobre a Comp. E se você ficou até aqui, outro spoiler também, tá? Vou fazer um episódio completamente diferente, seguindo os meus interesses. Muita gente vai achar que eu tô doido, mas é sobre Tom Jobim. Tô super animado também. E mais uma vez, obrigado pela audiência, obrigado pelo seu tempo. Isso significa muito pra mim.